Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, irmãos. Maná Diário, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós somos a Cristo é a Resposta. Nós estamos aqui todos os dias ao meio-dia, horário local, uma palavra de Deus para o teu coração. Desde já eu peço que você compartilhe esse link, você esteja enviando essa mensagem, compartilhando a palavra de Deus. Os nossos endereços eletrônicos estão na descrição desse vídeo. Então você é nosso convidado, você é convocado a estar compartilhando a palavra de Deus, expandindo o reino de Deus. Nós temos uma palavra para você todos os dias, inclusive aos domingos, ao meio-dia, horário local, amém? Se você estiver prestando bem atenção, com o coração voltado para Deus agora, então aguarde com expectativa, Deus vai falar ao teu coração, Deus vai realmente entrar com provisão na tua vida, e logo após o encerramento da mensagem, aí você pode compartilhar, amém? A palavra que nós temos hoje para você é uma palavra muito precisa, muito direcionada, mas que pode realmente solucionar grandes dúvidas que tem no teu coração. Pode ser que você esteja atravessando um período de dúvidas em relação até ao teu chamado, ao teu propósito, à vontade de Deus na tua vida, e você não está entendendo algumas coisas. Então Deus vai usar essa mensagem para realmente te trazer luz àquilo que você tem pedido como resposta de oração, amém? Nós hoje vamos falar um pouco sobre estações, sobre mudanças, sobre ciclos, que às vezes nós não entendemos. Nós às vezes levamos o reino de Deus ou até a nossa própria vida como se fosse algo contínuo, imutável, algo linear. E não. Existem ciclos na sua vida, na minha vida, existem épocas, estações. É muito importante você saber o tempo e o modo de Deus agir para que você não se perca, para que você não se distancie do chamado, para que realmente Deus possa estar entrando com provisão poderosa na tua vida. Temos muitas vezes muitos irmãos e irmãs que às vezes se frustram com o reino de Deus, se frustram com o chamado, com o propósito, às vezes se frustram no trabalho, se frustram em relacionamentos, porque às vezes estão insistindo em coisas que Deus já mudou. Pode ser que a estação da tua vida seja outra nesse instante, você ainda está vivendo uma estação antiga. É como se você, de repente, estivesse usando roupas de inverno no verão. Não faz sentido, só te prejudica. Tem situações na nossa vida que por um tempo serviram, por um tempo faziam sentido, mas já não fazem mais. Deus te chama para o novo de Deus. Eu quero demonstrar isso num texto que está lá em 2 Samuel, no capítulo 21. Eu só vou ler o versículo 17. É muito importante que você leia o contexto todo. Vou contextualizar para você rapidamente. Davi, mais uma vez, saía para a batalha. Ele sempre foi um guerreiro, um vencedor. Ele era muito bom em batalhas, mas o tempo passou. E se não fossem os valentes de Davi, outro gigante teria matado ele. O texto diz isso. E no versículo 17, está escrito assim: porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então o que aconteceu? Davi foi de novo para a batalha como sempre ia, mas o tempo era outro, a estação era outra. E ele vai
e já não é mais o mesmo, porque aquele tempo já não era o tempo do Davi guerreiro. Davi teve vários ciclos, você sabe, teve o Davi pastor, teve o Davi levita, o Davi músico, teve o Davi guerreiro, o Davi rei. Então, vários ciclos na sua vida, na minha vida, também é assim. E Deus quer te chamar hoje para que você faça realmente uma revisão de vida, que você olhe para você e fale, será que eu estou na estação que Deus me chamou? Será que esse é o tempo de fazer o que eu estou fazendo? Porque muitas vezes você pode estar repetindo uma fórmula, porque uma vez na sua vida fez sentido e deu certo. Mas pode ser que Deus já tenha mudado a estação da tua vida. E Deus te chama para que você venha vencer nessa estação, porque é um tempo novo. Então, eu quero passar rapidamente alguns princípios importantes desse texto. Primeiro, cerque-se de boas pessoas, cerque-se de pessoas cheias de Deus. Eles vão ver o que você não está vendo. Pode ser que você está insistindo num formato, numa linguagem, numa forma de fazer as coisas, mesmo que para Deus, mas que já não faz mais sentido. Pode ser que você esteja vivendo, tentando replicar fórmulas que um dia Deus usou a tua vida para fazer, mas já é uma nova estação e você tem que buscar esse renovo em Deus. Por isso que buscar ao Senhor diariamente é necessário, queridos, porque Deus pode mudar a direção. Você se lembra da nuvem? A nuvem ficava estática por um tempo. Quando ela se movia, o povo se movia atrás da nuvem. Vamos seguir a nuvem, vamos seguir a coluna de fogo, porque Deus dá uma direção. Deus não nos segue, nós seguimos a Deus. Ele é o líder, Ele é o Senhor. Então é muito necessário que você entenda isso. Uma vez, em alguma época da tua vida, Deus possa ter abençoado, provido, gerado, e glória a Deus por isso. Mas de repente você pode estar vivendo um momento em que existe escassez, existe dificuldade, existe o não de Deus ou o silêncio de Deus. E você tem que entender e buscar no Espírito Santo a definição, a resposta, se isso é algo que você precisa vencer nesse local, nesse momento, ou nessa atitude, ou se é um tempo de você se renovar em Deus, se você buscar em Deus uma direção. Você falar, Senhor, já não faço mais sentido aqui, o Senhor já se mudou e eu fiquei. É muito importante, amados, que a gente sempre esteja alinhado com Deus. Por isso que a palavra de Deus não diz aquele que ouviu, não, aquele que ouve. É tempo presente, é hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Pode ser que você esteja firmado numa palavra que fez muito sentido para você há um tempo atrás. Mas Deus é o Deus de já. Se Ele, com todo o senhorio, decidir que é um tempo novo na tua vida, você tem que se submeter, obedecer e caminhar para que tudo estiver bem. Então é muito importante que a gente esteja sempre atento aos movimentos de Deus, que sempre são para nos abençoar, amém? Então o primeiro ponto é esse. Ouça as pessoas que estão em volta de você, pessoas que têm aliança com você sincera em Deus. Porque muitas vezes o que você entende como crítica pode ser um sinal. Nesse caso aqui, os valentes de Davi se reuniram, salvaram a vida dele e falaram, olha, você não vai mais com a gente para a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Você entende que Davi, mesmo sendo rei, mesmo podendo bater o pé e falar, não, eu vou ficar, ele obedeceu, ele acatou aquela palavra como sendo boa, como sendo da parte de Deus, e ele voltou para o palácio. E é muito importante, amados, que entra no segundo ponto que nós queremos aprofundar na tua vida, na minha vida, na vida da igreja. Muitas vezes a aparência de um recuo, de um fracasso, muitas vezes é o nosso melhor momento em Deus. Esse retorno de Davi não foi como das outras vezes, que ele às vezes caía para o pecado, às vezes ele ia para o erro. Quando ele volta, ele vai escrever os salmos, ele vai se lançar a uma obra que permanece nos alimentando até hoje. É sempre bom lembrar, queridos, que as vitórias do rei, do guerreiro Davi, isso tudo ficou para trás. Mas os salmos, eles sustentam a humanidade até hoje. Eles sustentam-nos com a esperança,
com a palavra de Deus. Então é muito importante que você entenda que às vezes Deus pode te chamar para os bastidores de algo e não é menor do que o que você está agindo hoje. Muitas vezes pode parecer para a nossa alma que estamos perdendo terreno, que estamos sendo reprovados por Deus, que agora não faz mais sentido a nossa vida, e não. Muitas vezes pode ser que a nossa melhor estação esteja nos bastidores, no recuo, num passo atrás. Então é muito importante que você entenda isso, que Deus, na soberania dele, pode estar escrevendo uma história poderosa a teu respeito, mesmo que os teus olhos não vejam, mesmo que o mundo não veja assim. Nesse texto, todos os que viram Davi recuando e voltando para o palácio, aos olhos de todos era uma derrota, era uma tristeza, era uma vergonha, mas os que o conheciam sabiam do valor que ele tinha e de que ele realmente, a vida dele era muito importante. E ele não fez da vida dele um mar de reclamação, de murmuração, de derrota. Ele voltou, ele foi escrever os salmos, ele foi se doar numa nova estação. Deus tem novas estações para mim e para você. E eu quero orar agora para que Deus realmente abra os teus olhos, que o Espírito Santo fale ao teu coração, de que quebre todas as barreiras que te impedem de viver o novo de Deus. Isso não é uma regra, não é geral, não é para todo mundo, mas Deus está falando com pessoas aqui que precisam viver uma nova estação. Precisam renunciar à glória passada, porque agora é um tempo novo. Você precisa entender que isso é para a glória de Deus. E para a glória de Deus, todo serviço é válido, toda posição é honrosa. Nós não estamos aqui escrevendo a nossa história, nós estamos aqui vivendo a história que Deus escreveu. Então, vamos orar para que Deus realmente abra os nossos olhos para esse novo e que nos enche o coração de alegria e expectativa pelo novo que há de vir. Amém? Vamos orar? Paizinho, o Senhor conhece toda a história. Nós te louvamos, te damos graças porque o Senhor nos permite fazer parte dela. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Que o Senhor venha sobre nós, que esse novo tempo seja um tempo de conhecer o Senhor mais profundamente ainda, um tempo de viver com o Senhor experiências poderosas de comunhão, de relacionamento. Confiamos totalmente no Senhor, porque se o Senhor nos chamou para a nova estação, com certeza o Senhor já está lá. Se o Senhor nos chamou para a nova terra, com certeza o Senhor já está lá. Se o Senhor nos chamou para que nós saiamos do barco, com certeza o Senhor já está lá. Que essa palavra encontre vida, encontre convicção, encontre paz nos corações, ó Deus. Que os nossos corações, que os nossos espíritos, Pai, sejam alinhados com o Teu. Nós nos rendemos a Ti, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Louvamos, glorificamos o Teu nome. Ao Senhor seja dada a honra, a glória e louvor. Levanta, Pai, nesse novo tempo, nessa nova estação. Pessoas cheias do Teu Santo Espírito, pessoas que Te conheçam, pessoas das quais possam ser chamados amigos Teus. Nós somos Teus servos, nós cremos no Senhor, nós confiamos em Ti. Amém e amém. Amém, amados. Essa palavra encontra o teu coração, que haja paz na tua casa, que haja provisão no teu lar. Que esse tempo novo de Deus seja um tempo de glória, um tempo de presença, um tempo de experiências com Deus. Não se esqueça que amanhã, ao meio-dia, temos mais uma palavra, mais um maná diário. Amém? Que Deus te abençoe.